Olá, tudo bom? Hoje eu quero abordar um tema muito especial com vocês, o diabetes tipo 1. Quem me acompanha sabe que eu sou diabético há 16 anos mais ou menos, e por ser endocrinologista estou trabalhando com esse tema, com essa temática já há algum tempo. Eu queria começar primeiro com vocês explicando o que é diabetes tipo 1. Ainda há muita dúvida. O diabetes tipo 1 é uma doença que surge através de um problema autoimune, ou seja, as células de defesa do corpo, ele destrói o pâncreas ou as células beta do pâncreas, que são responsáveis pela produção de insulina. O corpo não consegue ter um metabolismo adequado se falta insulina. A insulina é o hormônio responsável por regular o açúcar no sangue, colocando esse açúcar para dentro das células e com isso alimentando cada uma delas. No diabetes tipo 1, ocorre essa destruição de forma muito rápida, ocasionando uma baixa produção. E aí surgem os sintomas. Mais comuns são muita sede, perda de peso, apetite aumentado, urina muito a todo momento. A pessoa quer urinar várias vezes ao dia e em grande quantidade, tá? Pode dar tontura, pode dar desmaios, e toda essa situação, todos esses sintomas e sinais é muito importante ser identificado o quanto antes, porque essa condição de falta de insulina, início desses sintomas, e se não houver a correção, a medicação em tempo adequado, pode levar a pessoa a um estado de cetoacidose. O que é isso? O corpo, apesar da pessoa comer, se alimentar, o corpo ele não se alimenta de verdade, porque o açúcar, como eu expliquei anteriormente, não entra dentro das células. Então, o corpo ele imagina que a pessoa não está comendo, está desnutrida e começa a tentar consumir a gordura que a pessoa tem acumulada, os músculos que a pessoa tem acumulada. Só que a quebra desse tecido, da gordura e dos músculos, causa o aumento da acidez do sangue. E quando o sangue passa do limite de acidez normal, causa cetoacidose. Essa cetoacidose, como ela é provocada pela condição de diabetes, chama-se cetoacidose diabética, tá bom? E a cetoacidose ela deve ser tratada o quanto antes em ambiente hospitalar. Tem que ir para emergência, tem que tomar soro, tem que tomar às vezes insulina, e quanto mais cedo for, melhor, porque já começa a tratar logo rapidamente, evitando que leve a um estágio posterior, que aí já é um quadro muito grave que se chama coma diabético, tá certo? Causado também pela cetoacidose ou por um acúmulo muito alto da concentração de sangue, de açúcar no sangue, que causa um coma hiperosmolar, ou seja, a concentração de açúcar está tão grande que o sangue ele fica inviável para levar o oxigênio, para nutrir a pessoa, levando a essa condição grave, tá bom? E como é que a gente trata o diabetes tipo 1? Algumas pessoas têm medo de insulina, né? Mas o diabético tipo 1 ele é abençoado pela existência da insulina. Há muitos anos atrás, quando não existia esse hormônio para ser aplicado, as pessoas morriam, iam emagrecendo e levava à morte. A insulina hoje salva vidas, mantém a pessoa numa condição de vida equilibrada, normal, com metabolismo adequado para ela desenvolver suas atividades como quiser, mantém-se estudando, trabalhando, o que for. Então, é muito comum o diabético tipo 1, ele logo no diagnóstico, ser tratado com insulina. Muitas vezes ocorre um período que nós chamamos de lua de mel. O que é isso? Ocorre aquele ataque autoimune que eu expliquei a vocês no início, tá? O próprio corpo é ocasionado por algum gatilho, muitas vezes é um estresse, fabrica anticorpos que destrói as células beta do pâncreas. Só que esse ataque ele tem um pico e depois começa a diminuir. Nessa redução de ataque autoimune,
a pessoa, o indivíduo, ele entra num período de lua de mel, quando as células que sobraram ali, eles conseguem manter ainda uma produção mais ou menos adequada, causando uma estabilidade melhor da glicemia. Por quanto tempo vai ser isso, não se sabe. Pode durar um mês, pode durar um ano, pode durar 2, 3, 4 anos, tá? Cada indivíduo tem seu período de lua de mel com o diabetes. O que se sabe é que progressivamente vai ser necessário o aumento das doses de insulina. E em alguns casos, no período de lua de mel, principalmente quando é adulto, jovem, né, na faixa dos 20, 30 anos, às vezes você consegue manter um bom controle do diabetes tipo 1 com medicação oral. Mas eu sempre deixo avisado que aquilo será por um tempo limitado. Quanto tempo não se sabe. Então, o uso da insulina nunca deve ser encarado como algo ruim ou como algo que é como se fosse um castigo. Ah, você vai usar insulina porque o seu diabetes é o pior, porque você não se cuidou, porque você não fez a dieta. Não existe isso, tá? A insulina é uma medicação, assim como a medicação oral, e ela é usada, aplicada no momento certo, tá bom? E não se deve ter esse preconceito com a insulina. A insulina não vicia, né? A insulina é um hormônio muito parecido com o que o nosso corpo produz, com o que o nosso organismo produz, que nós precisamos aplicar diariamente para regular. É o melhor medicamento que existe hoje para controlar o diabetes, é a própria insulina, porque é um composto muito similar com o nosso, que nós produzimos através do pâncreas, tá bom? Existem vários tipos de insulina, né? Nós temos insulina, as mais comuns, né, que até pouco tempo eram as únicas disponíveis nos postos de saúde, é a NPH, que é uma insulina lenta, e a regular, que é uma insulina rápida. E aí existem as análogas de insulina, que são produzidas através de tecnologia de DNA recombinante e que elas possuem uma previsibilidade de ação melhor do que as outras. Aí essas insulinas análogas nós temos as ultralentas, que é a Degludec, a Glargina e a Determi, e nós temos as ultra rápidas, né, que é a Lispro, a Novorapid e a Apidra, tá certo? Como deve ser tratado o diabético tipo 1? Nós, no nosso corpo, nós temos duas formas, vamos deixar assim, duas formas de produção de insulina. Existe a insulina que é produzida ao longo do dia, no nível bem baixinho, tá? Isso aí seria a insulina basal, que o pâncreas também produz, porque a gente nunca está com zero de insulina no sangue, mesmo que não esteja comendo. Então essa seria a insulina basal, uma insulina que mantém um nível adequado para o metabolismo estar funcionando corretamente, tá? No equilíbrio junto com a produção de glucágon, que aí é uma outra fisiologia. E existe a produção de insulina de acordo com o que a gente come. Por exemplo, eu comi agora uma banana, um pedaço de pão, que for um biscoito. O seu corpo vai entender, através da digestão, que a concentração de glicemia no sangue está subindo e vai mandar um sinal para o pâncreas que irá produzir insulina para tentar corrigir aquele açúcar que está sendo oriundo, né, que está sendo jogado no sangue, oriundo da digestão do alimento que você ingeriu, certo? Então o diabético tipo 1, ele tem que imitar isso, né, pensar como o pâncreas, como a gente fala algumas vezes, para tentar realizar o trabalho da fisiologia do corpo de forma perfeita. Se você conseguir fazer isso, muito provavelmente você vai ter glicemias próximas ou dentro do alvo. Então, no diabético tipo 1 você precisa usar dois tipos de insulina. A insulina lenta, né, que pode ser uma dessas que eu citei, a NPH se for pelo SUS, no posto de saúde, ou a Degludec, ou a Determi, ou a Glargina, tá? Isso aí numa dose fixa, diária, não se deve mudar.
E dose de insulina rápida ou ultra rápida. A rápida seria a regular, a ultra rápida seria a Lispro, a Pidra ou a Novo Rapid. E essa medicação, essa insulina rápida, ela deve ser usada antes da ingesta alimentar. Por quê? A rápida, que é a regular, ela só começa a agir com 30 minutos. Então você deve usar a regular 30 minutos antes de começar a ingerir um alimento. Tá? Muita gente erra nisso. E as ultras rápidas são as análogas. Você pode aplicar ela 15 a 10 minutos antes. Tá? 15 minutos é o melhor, porque ela começa a agir com 15 minutos. E aí a gente vai conseguir ter um efeito muito próximo da digestão do alimento que você está ingerindo. Porque na medida que vai sendo digerido, vai sendo produzido açúcar. Aliás, esse é a principal função da digestão, né? Transformar alimentos macro em micro, ou seja, transformar polissacarídeos em glicose, que é um elemento simples e o que é realmente o combustível para o nosso corpo. Então, no momento da digestão, o açúcar vai aumentando a concentração, da mesma maneira que a insulina que você aplicou 15 minutos antes vai impedir que ele passe do limite, mantendo ele numa concentração limite máxima. Isso vai influenciar mais à frente na hemoglobina glicada. O que é hemoglobina glicada? É aquela média que a gente obtém no exame de sangue, a média do açúcar nos últimos 3 meses. Através dessa média nós sabemos se o comportamento da sua glicose ao longo desses meses esteve na maior faixa do tempo dentro da meta, dentro do limite estipulado, nem muito acima, nem muito abaixo também, tá certo? Então, as múltiplas doses de insulina, né, que o diabético tipo 1 tem que usar, que é a dose da lenta e as doses das rápidas, né? As doses das rápidas, principalmente antes das 3 principais refeições, elas devem existir. Não tem como cuidar de diabético tipo 1 só com um tipo de insulina ou só com 1 ou 2 doses de insulina durante o dia. Todo diabético tipo 1, desde que não esteja no período de lua de mel, ele precisa de múltiplas doses de insulina. Ele precisa da basal e precisa, no mínimo aí, se fizer 3 refeições, de 3 aplicações 15 minutos antes das refeições. Se os lanches ou ceia também for muito carregado, muito cheio de carboidrato, o que é muito cheio de carboidrato, acima de 15 a 20 gramas de carboidrato, muitas vezes é necessário também fazer a rápida nos lanches. Tá certo? Porque se você ingerir 20, 25, 50 gramas de carboidrato no lanche, vai precisar de insulina para cobrir a digestão de tanto açúcar, tá bom? O basal só não vai surtir efeito. E vocês observem que eu falei agora de contagem de carboidrato, sem falar em contagem, né? Eu falei de quantidade de carboidrato. E aí eu puxo esse tema de contagem de carboidrato, que é super importante para quem é diabético tipo 1, porque a contagem de carboidrato vai lhe dar liberdade e vai lhe dar mais autonomia no controle do seu diabetes. Muitas vezes o paciente ele prefere dose fixa, ou seja, usar X unidades de basal de manhã ou de noite e X unidades no café, X no almoço, X no jantar, sem poder variar com isso o que ingere nessas refeições. Por exemplo, um dia você sai e vai comer uma pizza, vai para o aniversário e vai jantar, onde o prato principal é risoto. Obviamente aquela refeição vai ter mais açúcar, mais carboidrato do que o que você ingere em casa. Mas aí você não vai saber o quanto deve aplicar de insulina, porque você não sabe quanto de carboidrato deve ter ali naquele prato, naquela festa que você foi diferente, você não sabe. E aí acaba causando a hiperglicemia, para fazer correções depois.
muitas vezes leva depois, se essas correções forem feitas de forma errada, causam hipoglicemia. Então a contagem de carboidrato já prevê o quanto de açúcar vai entrar no seu sangue após a digestão. Por exemplo, um pão de sal, né, esse comum que a gente ingere no café da manhã ou na noite, ele tem em torno de 30 gramas. Uma fatia de pão de forma em torno de 15 gramas. Né? Uma banana, dependendo do tamanho, vai de 10 a 15, uma maçã também de 10 a 15 gramas, uma laranja de 15 a 20 gramas. Então, quando você vai ingerir esses alimentos e já sabe o quanto tá colocando para dentro de carboidrato, naqueles 15 minutos antes que você deve aplicar a insulina, você já informa, você já sabe, porque você já sabe o que vai comer, já sabe o quanto vai precisar de insulina, já faz a infusão disso, e aí no momento da digestão, essa glicemia vai ser bem controlada pela quantidade de insulina que você aplicar, tá? Essa relação insulina para quantidade de carboidrato que vai ser ingerido, isso deve ser calculado de pessoa para pessoa, e quem deve fazer isso é seu médico junto com o seu nutricionista, tá? Que aí vai primeiro estabelecer uma dieta saudável, né? O nutricionista tem que montar um cardápio saudável para você, e em casamento o médico ele vai estipular relações de carboidrato para que você, na hora que ingerir, possa infundir a quantidade necessária, evitando aumentos, hiperglicemia, ou evitando que coloque demais e cause hipoglicemias. Qualquer dúvida você pode deixar no nosso link. Aqui embaixo vai ter o site, tá, para você acessar, pode mandar e-mail, fiquem à vontade, que eu estarei sempre atualizando com novos vídeos para tentar ajudar todos numa saúde mais adequada. Um abraço.